Videozinho rápido, teste das placas. Cada plaquinha é feita a aferição. Essa é a nossa versão em SMD, essa é uma placa em fenolite. Nosso galvanômetro de 50 mA. Esse multímetro já tem vídeo no canal, foi o que a gente usou para fazer o teste da placa, ao qual a gente utiliza para fazer os testes das plaquinhas. Esses são os parâmetros que o autor do projeto define, onde ele fala que nas pontas de prova tem que ter 0,1 volt VPP para que não acione semicondutores. No nosso caso aqui, o nosso VPP está ali 108. Essa oscilação é devido à ponta de prova. Está medindo em cima dos diodos de entrada. Para você medir com o multímetro em True RMS, vai ter uma leitura aí próximo de 50 mV, tá ok? Nossa frequência é de 102, pouquinha coisa ali acima de 100. O autor diz que de 90 kHz, aliás, eu prefiro deixar próximo de 100 para ficar um valor mais exato. Nosso duty cycle ali do 50-50 praticamente. A placa está alimentada com a fonte estabilizada de 9 volts. Vou realizar os testes capacitores aqui, vocês vão ver os valores de ECR lido. A gente vai remover a ponta de prova agora. Fazer o ajuste de zero. Estou utilizando uma ponta de teste padrão. Tem uma qualidade melhor que essas mais simplesinhas que vem no multímetro. Fazer o ajuste de zero. Evidentemente, devido ao ângulo da câmera, pode ser que fique fora ali, mas está em cima do zero, tá? Esse galvanômetro de 50 é aquele que a gente utilizou um capacitorzinho de 1 micro. Então cada galvanômetro vai utilizar um capacitor. Testezinho padrão. Capacitor que a gente sempre utiliza, que eu tenho vários aqui, a qual quando foi comprado a documentação da compra veio especificado o seu ESR, então é da marca Tower, 1 micro por 63. Onde ele diz que era 2,5 fabricante, eu não sei se era 20 graus ou 25 graus. Aqui temos a indicação pouco acima de 2,5. Então, conforme o datasheet do fabricante, o capacitor está ok. Lembrando que o autor do projeto do CapaCheck diz que podemos considerar até o dobro da ECR lida como boa. Então, se eu fizer essa leitura aqui de 5 ohms, esse capacitor poderia ser considerado bom. Eu tenho outro capacitor, esse capacitor tem praticamente uns 2 meses e meio de compra. A data de fabricação foi, parece que em fevereiro de 2021. Eu tenho como testes aqui também esse capacitor aqui que tem mais de 10 anos na gaveta. Eu ainda tenho vários deles, que é dessa marca ENW. São capacitores que tem próximo a 10 ohms de resistência, tá? Uma que já está pelo tempo de gaveta, mas notem que aqui ele mostra algo em torno de 7 ohms. Então, se esse 1 micro ele desse pouca coisa acima de 10 ohms marcado ali na escala, eu ainda poderia considerar esse capacitor bom, tá? Mas aí que tá. Para vocês notarem a diferença, um capacitor com 10 anos de gaveta, novo, e um capacitor recém-comprado. Evidentemente, esse capacitor tem características melhores que o outro capacitor. Agora vamos a um capacitor de 4.700 da Epson. Capacitor também que tem mais de 5 anos de gaveta.
Nunca foi usado, é novo. Vou deixar um curto aqui nos terminais. Fazer novamente a aferição ali de 0. Tá ok. Esse capacitor aqui, eu não tenho o datasheet, mas é fácil encontrar datasheet. Esses capacitores geralmente têm uma RCR bem baixa, abaixo de 0,1. E na nossa escala aqui 0,1 vai dar praticamente a largura da agulha, depois um pouquinho a coisa do 0 ou praticamente quase em cima do 0. Tá? Então, praticamente se aproximando da escala, dá para perceber que a agulha está levemente acima do 0, porém na filmagem aqui dá para perceber que está bem em cima do 0. Mas aí aquilo que eu falo, né? A largura da agulha em relação à posição no galvanômetro aqui, ela pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, porque depende do ajuste de 0, tem a qualidade do galvanômetro, cada medição tem que fazer a aferição do 0, mas dá nitidamente para perceber que o ponteiro dá uma leve diferença entre o 0 e a leitura do capacitor. Notem que quando faz o ajuste de 0, pela câmera dá para perceber que o ponteiro passou da escala, mas na verdade ele está em cima do 0. Quando faz a leitura do capacitor, notem que a agulha fica bem em cima da lateral da escala. Então, ó, notem que a diferença entre 0, agora deu o valor ali, olha lá. Dá para ver um leve filetezinho branco entre a agulha e a escala quando o ajuste de 0. E quando é feita a medição do capacitor, a agulha fica em cima das faixas verdes. Então, esse capacitor aqui, ele ainda, embora velho, de gaveta, ainda pode ser utilizado sem problema nenhum, tá? Um exemplo, um capacitorzinho de 1R de precisão 1%. Notem que é bem próximo do 1, tá? Aqui olhando na escala ele está levemente passando do 1, mas pela câmera vocês podem ver que está bem em cima do 1. Resistorzinho de 22, 5%. Notem que bem acima do 20 aqui, ó. Praticamente a escala condiz com o valor aferido, tá? Né? Então, lembrando que a leitura de capacitores no CapaCheck é feita em paralelo com a ponte de entrada. A medição é feita regular, um sinal onda quadrada de 100 kHz. Já outros aparelhos, eles utilizam outros meios de medição, tá? Mas dá para configurar bem próximo do CapaCheck e vocês vão ver aqui que os valores são bem próximos, tá? Nossos mesmos capacitores que foram lidos aqui. A gente vai fazer a leitura agora na ponte. Configuração da ponte em paralelo. Frequência de trabalho 100 kHz. Nível de tensão 100 mV ou 0,1. E velocidade máxima, a velocidade não importa, por culpa menor a velocidade de leitura, fica melhor para interpretar os números ali. Porém, a gente tem que esperar estabilizar. Nosso capacitorzinho de 1 micro da Tower. A qual ele leu ali acima de 2,5 no CapaCheck. A configuração da ponte diz que alcances até o início da escala de micro se utiliza no máximo frequências de 1 kHz, 10 kHz, né?
Nossos capacímetros trabalham entre 1 kHz e 10 kHz, multímetros True RMS em algo em torno de 10 kHz. Então, se quisermos aferir a capacitância, a gente tem que levar essa regra da frequência. Então, vou começar aqui pelo início da escala, para vocês entenderem a medição de capacitância. Nosso capacitor, vou mudar aqui para capacitor. Então, capacitância 1 micro, sempre menor escala. Abaixo de 1 micro, nano, pico, frequências mais altas. Então, notem que para a capacitância, nosso capacitorzinho de 1 micro está bem próximo do valor original, 980 nano, está bem próximo de 1 micro, tá? Agora a gente vai fazer a aferição da ECR desse capacitor. Já na ECR, no caso, eu tenho que subir para a frequência do capa-cheque, que é 100 kHz. Notem que, ó, próximo de 10 kHz eu já tenho 3,5 ohms. E quando eu chego ali no 100 kHz, logicamente a frequência é muito alta para fazer a aferição da capacitância, mas a ECR, ó, 2,3, subindo, bem próximo do valor lido no capa-cheque, tá? Nosso capacitorzinho de 1 micro. O outro capacitor pequeno que foi feito a aferição, que deu em torno de 7 ohms no nosso capa-cheque, que é aquele capacitorzinho velho de bancada, na gaveta, vamos ver quanto que ele está informando aqui. Ele fez a leitura de 7 ohms, indicado aqui 6,7, ou seja, bem próximo do valor indicado pelo capa-cheque. O outro capacitor foi o de 4.700. Como aqui a gente está olhando a ECR, não vou configurar a capacitância, então vamos fazer a medição direto. Lembre que a medição aqui foi bem próxima do zero. Praticamente o valor que a ponteira, a agulha movimentou do zero em relação à escala é praticamente a largura da agulha. Então praticamente pouquinha coisa acima do zero. Então vamos ver quanto que ele vai indicar ali, ó. 24, 23, vamos arredondar para 24 miliohms. Então, bem próximo de zero, tá? Então, o que acontece? O pessoal, mas o capa-cheque não está fazendo a leitura, como é que eu vou interpretar? Bom, temos uma ferramenta de bancada, temos a leitura do capa-cheque, vocês notem que é bem próximo do valor real. O restante é verificar o datasheet do componente. Tá, esse aqui é um capacitor de tensão elevada. Ele é de 47 por 250. Tá. Capacitor antiguinho de gaveta também. Tá um bom tempo. Está indicando 613 miliohms, abaixo de 1 ohm. Vamos fazer a leitura no nosso capa-cheque e ver o que acontece. Aferição de zero, ponteiro em cima do zero, para vocês vão estar a diferença ali. Capacitorzinho que deu 0,6 ohms, ele tem que estar abaixo de 1. Então, se vocês puderem ver aqui, ó, ele tá entre o tracinho do meio e a marcação de 1. Pela lógica, poderíamos dizer 750 miliohms, próximo do valor lido, ó.
Então, cada placa feita na bancada é feita os testezinhos de aferição, tá? Como já tem os valores pré-definidos aqui, a gente já sabe os parâmetros lá no osciloscópio que a placa tem que dar. Então, as análises de cada placa são bem mais rápidas que esse vídeo. A gente não leva 16 minutos para fazer uma análise de uma placa, mas algo em torno de 2 a 3 minutos é feita todas as aferições. Uma vez esses valores sendo apresentados, é feito a leitura real aqui dos capacitores para a gente ter uma noção de como está funcionando na escala. Aí a gente libera a placa, embala e manda para o cliente, tá ok? É isso aí, abraço a todos.